Olha aí pro seu vizinho, fala para ele, você está no lugar certo, na hora certa, sentou do lado da pessoa certa. Amém? Você crê nisso? Amém, irmãos. Hoje é praticamente o último domingo, o penúltimo dia do mês de setembro. Esse mês de setembro que o governo federal tem feito aí uma campanha chamada Setembro Amarelo, que é uma campanha de combate ao suicídio. E nós queremos aproveitar essa oportunidade para trazer uma palavra de vida. Nós cremos que o que transforma, o que muda as circunstâncias é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Também antes de liberar as crianças, só queria fazer um anúncio para toda a igreja. Nós tivemos a nossa conferência. A conferência foi uma bênção muito grande, foi uma excelente oportunidade. Também esteve aqui conosco o pastor Ricardo. E durante a conferência, o pastor Ricardo ele compartilhou conosco da palavra, da vida e da unção. E também ele ficou a par da igreja ministerialmente, de tudo aquilo que tem acontecido. E ele aproveitou a oportunidade para conversar com o pastor Robson, para trazer uma definição que era necessária no momento. E definiu-se que hoje, para o ministério e para a vida pessoal do pastor Robson, o melhor é ele retornar ao Rio de Janeiro. E assim nós estaremos fazendo. Ele foi semeado, foi muito bom o ano que ele passou aqui. Propósito de Deus, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? Talvez ele tenha planejado ficar um pouco mais, mas não é aquilo que nós temos luz de Deus para hoje, e então nós definimos juntamente com o pastor Ricardo, que pertence ao Conselho Apostólico, que ele vai estar retornando para Videira Rio. Então vai concluir aqui a escola dos filhos e depois ele vai voltar ao Rio de Janeiro. Lembrando que domingo que vem nós já vamos fazer já o envio do pastor Robson, tá bom? Nós vamos aproveitar o culto da semana que vem para oficialmente enviá-lo. Hoje só estou comunicando, então aproveita essa semana, liga para o pastor Robson, agradece a ele aí o ano que ele passou conosco e domingo que vem nós faremos um envio. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você está com essa cara de assustado, mas a Giovana sabe disso. Tudo que não muda na videira são mudanças. Mudanças são normais. Eu vim para cá, né? Falei com os irmãos, aquilo que depende de mim, eu compro uma vaga aqui nesse cemitério aqui, ó. Vou até o final, mas tem coisas que não dependem da gente, ok? E nós sabemos que a resposta certa, a Bíblia diz, vem do Senhor. E nós cremos que para a vida do pastor Robson, hoje o melhor, ministerialmente, pessoalmente, isso já definimos, é realmente retornar à Videira Rio. Amém? Glória a Deus. Mas eu vou continuar aqui com você. Vamos continuar edificando a igreja do Senhor. Amém? E o pastor Robson é uma bênção para nós, né? Continua o vínculo, continua a aliança e continua a amizade que foi estabelecida juntamente com os irmãos, né? Já conheço há muitos anos. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos. As crianças até 12 anos. Vamos liberar as crianças. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus.
Amém, irmãos? Quero compartilhar essa palavra, desfrutando de paz em vosso coração. Quantos querem receber a palavra do Senhor? Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, há um desejo no meu coração de receber a tua palavra. Senhor, eu levo cativo os meus pensamentos ao ensino, à instrução do Senhor para a minha vida. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Desfrutando de paz em vosso coração. Quantos querem paz no coração aqui? Diga amém. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Amém. Deixa esse aqui, se for necessário, projeta só no outro. Depois a gente vai trocar esse cabo. De repente seja o cabo. Ou não, né? Filipenses 4, projeta aí pra gente. Versículo 6. Diz a palavra do Senhor. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz que você não tem que andar ansioso. Você sabe o que gera depressão? Ansiedade. Ansiedade. Mas o que a palavra de Deus diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? Oração, súplica, né? Petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o resultado disso é que vai vir uma paz de Deus em seu coração, essa paz que excede todo entendimento, e vai guardar o seu coração e a sua mente no Senhor. Quantos querem ter coração e mentes guardados no Senhor? Diga amém. Amém, irmãos? Então, se tem algo que todo homem deseja desfrutar, é paz. Paz é algo que todo homem deseja. Você sabe, se você pergunta para qualquer pessoa, falo para você, no mundo caído que vivemos, hoje paz tem mais ibope do que Jesus. Porque as pessoas querem paz. Você sabe que a paz tem um apelo forte. Se você perguntar para alguém o que ela deseja, ela vai falar o seguinte: eu quero viver em paz. Então, se tem algo que é desejado, é paz. Agora, a angústia, a ansiedade, tem roubado a paz de muitas pessoas. O que rouba a paz no coração é ansiedade, angústia, aflição. E isso gera muitos problemas na vida das pessoas. Amém, irmãos? Mas você sabe, a sequência para roubar a paz do coração das pessoas é sempre a mesma. A sequência no mundo. Sempre vem ansiedade primeiro. Gera insegurança, que gera medo, acusação e condenação. Isso é que rouba a paz das pessoas. Ansiedade, insegurança, medo, acusação, condenação. É exatamente isso que o diabo faz. E empurra as pessoas para quê? Para todas essas doenças psicossomáticas. Depressão, aflição, angústia. Nós compreendemos. Agora, Deus não criou ninguém para viver dessa forma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com você verdades da palavra de Deus, que acompanhado de oração, súplica, intercessão, petição, tudo isso vai contribuir para que você tenha um coração guardado e para
para que a tua mente seja tomada por essa paz que excede todo entendimento e que sejam guardados em Deus, como diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Acontece que muitas vezes você pensa que a sua fé tem que ser perfeita e que você não pode ter nenhuma dúvida. As pessoas pensam que nunca há dúvidas, que Deus não compreende a dúvida. As pessoas pensam que nunca pode ter questionamentos, que Deus seria incompreensível com qualquer tipo de questionamento que surge na sua mente. Às vezes você pensa que nunca vai se sentir desencorajado, que nunca vai se sentir abatido, e que nunca você vai poder perguntar por que essas coisas estão acontecendo com você, por que você está abatido. O salmista perguntava, por que está abatida, ó minha alma? Mas tem pessoas que acham que não podem questionar, que não podem perguntar. A Bíblia diz que o Senhor hoje é o Abba Pai, é o Paizinho. Se tem alguém que você tem liberdade, deve ter liberdade, é com Ele. Amém, irmãos? As pessoas pensam que se você não tiver uma fé perfeita, estabelecida, criada na sua ótica, Deus, Ele nunca vai te ouvir. Mas você sabe que às vezes, você não está com a fé perfeita, mas Deus te ouve, por causa de um coração sincero. A Bíblia diz que, mesmo tomado de uma certa incredulidade, não estou falando que isso é bom, sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Deus deseja que você tenha fé, que seja fundamentado na fé, mas eu quero te dizer que a sua fé, às vezes, ela é atingida. E Deus te ouve mesmo sem ter uma fé perfeita. Você está questionando coisas e Deus está te ouvindo por causa da sinceridade do seu coração. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração sincero. Salmo 51, verso 17 diz isso. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás o Senhor. Então, se você chega diante de Deus com um coração sincero, o espírito quebrantado, fala, Senhor, por que eu estou vivendo essa circunstância? Com o coração contrito, compungido. Você já sabe. Alguém pode falar, não, você está sendo incrédulo, mas você está sendo sincero diante de Deus. Fala, Senhor, por que eu estou passando por essa circunstância? Você sabe, por diversas vezes, pastores recebem mensagem, eu já recebi várias, com questionamentos, baseados em circunstâncias que as pessoas estão vivendo. Às vezes um ano passa e aquilo que as pessoas estão buscando em Deus não acontece. E elas vêm questionar, elas questionam mesmo. Às vezes acontece algo que não é bom. E as pessoas perguntam o quê? Por que isso vai acontecer comigo? E é claro e é evidente que eu tenho respondido a cada uma dessas perguntas, desses questionamentos, apontando para a bondade de Deus. Mostrando que Deus é bom o tempo todo. Nunca duvide da bondade de Deus, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Bondade e favor, misericórdia, te seguirão todos os dias da sua vida, diz o Salmo de número 23. Então, tem algo que te segue, bondade e misericórdia. Deus é o tempo todo bondoso com você. É isso que nós apresentamos como resposta. Amém, irmãos? E certamente nós advertimos que em certo momento as portas vão se abrir. Amém, irmãos? Mas, certa feita, uma pessoa fez uma pergunta que é desafiadora. Na verdade, fez uma afirmação. Ela disse, pastor, Deus não vai me ouvir porque eu estou cheio de dúvidas. Então, há um crente que pensa que não vai ser ouvido por Deus só porque ele tem dúvidas.
Ele falou, a dúvida é muito ligada à incredulidade. Então Deus não pode me ouvir. Agora, será que Deus nos ouve, mesmo quando você está com dúvida? O que você pensa? O que você faz com seu filho quando ele está com dúvida? Você fala, não, vou te explicar, não. Miserável, não aprende nada. É isso que você fala para ele? Você atende o seu filho quando ele está com dúvida? Ele não crê no que eu falo, é isso que você fala para ele? Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas, ouvir vossos filhos, quanto mais o Senhor, que é rico em bondade e favor. Eu penso que ele ouve, sim, o filho, que está com o coração contrito e quebrantado, apesar das dúvidas. Amém, irmãos? E hoje eu quero trazer uma palavra de conforto, talvez uma palavra de consolo para você. Quero que você saiba, não é o fim do mundo ter questionamentos. Está tudo bem quando você questiona as circunstâncias que você está vivendo. Amém, irmãos? Está tudo bem, talvez, quando você não compreende porque certas coisas não acontecem na sua vida. Eu penso que Deus não espera que você seja um super crente, que nunca tem dúvida, que nunca tem nada a questionar, que talvez nunca fica desanimado, que nunca fica desencorajado. Deus não espera isso de você. E eu quero compartilhar princípios para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro princípio. Entenda que a presença da fé não significa ausência de dúvida. Fé não é ausência de dúvida. O fato de ter fé não significa que às vezes não virá dúvidas na sua mente e no seu coração. Amém, irmãos? Isso é um paradoxo. Parece que são coisas antagônicas, mas a presença da fé não significa ausência de dúvida. O que eu estou dizendo é que podemos ter dúvidas em nossa mente e mesmo assim crermos no coração. Porque constantemente na mente vem questionamentos. A Bíblia diz que a mente é o campo de batalha. As setas são lançadas na mente. Às vezes você pode estar assim, com dúvida na mente, mas crendo no coração. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém, irmãos? Eu creio que o Senhor está no controle de qualquer circunstância. E você precisa também crer que mesmo que algo ruim esteja acontecendo, Deus é bom o tempo todo para com a sua vida. Amém, irmãos? Agora olha para cá. É importante saber que Deus sempre nos entende. Eu quero te dizer hoje, Deus entende você. Às vezes as pessoas falam, eu não sou compreendido por ninguém, mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele sabe todas as coisas e Ele entende você. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil orar, e parece que a cura daquela pessoa que você ama não vem. Uma série de questionamentos aparece na sua mente. Deus, Ele te entende. Amém, irmãos? Eu sei que é difícil às vezes buscar um milagre, um casamento abençoado, uma mudança, uma transformação no seu casamento, mas parece que essas coisas ainda não aconteceram. Quero te dizer, Deus entende esse questionamento. Você sabe, Deus ele não fica contrariado lá no céu, ou desapontado, por qualquer momento de angústia que você tenha, por qualquer momento de fraqueza que surja na sua vida. De fato, o Senhor, Ele se move por causa da sua fé. Mas há momentos, há desafios que
o coração sincero, até as suas dúvidas sinceras diante de Deus, vão levar o Senhor a se inclinar para você. Quando há sinceridade no seu coração. Às vezes, o seu questionamento sincero atrai a Deus a você. Amém, irmãos? Você tem que se lembrar disso. Deus não despreza um coração sincero diante dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vemos duas pessoas diante do Senhor. Duas orações. Jesus, ele conta isso em parábola, lá em Lucas capítulo 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ele estava propondo essa parábola a homens cheios de justiça própria, que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos, esses eram justos aos seus próprios olhos. Se achavam melhor do que os outros. E desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Pode passar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ou seja, falava uma palavra bonita para ele mesmo. Ele não estava orando a Deus, ele estava orando para si mesmo. Falava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele não é, ele é perfeito. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Essa é a oração dele. Por que alguém ora assim? Ele está orando a Deus ou ele está fazendo fofoca do publicano? Não sei o que ele está fazendo, né? Certamente ele não está orando a Deus. Ele está orando para ser ouvido pelos homens. Olha o que ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. Por sinal, estou jejuado até agora, porque venceu às 18. Estou quase um fariseu hoje. Nosso jejum vai até às 18 hoje, né? Eu não tive essa oportunidade de interromper. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha, fantástico, tem um membro desse na igreja. Jejua 2 vezes. O publicano, coitado, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Nem olhar para Deus ele queria. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Sabe o que ele estava dizendo? Você sabe que essa palavra propício fala de propiciação. Seja o meu sacrifício. Senhor, eu dependo de ti. Isso que ele estava dizendo. Ser propício a mim, pecador. Essa é a oração do publicano. Senhor, seja a minha justiça. Senhor, seja propiciação pelos meus pecados. Ser propício a mim, porque eu sou pecador, eu preciso de ti. É a oração daquele que precisa. É a oração do coração sincero que depende de Deus. Essa é a oração dele. Sou incrédulo. Sei lá o que estava falando. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Presta atenção, né? Você sabe, essa parábola de Jesus, a sinceridade do coração do publicano, atraiu a presença de Deus e o favor de Deus sobre a vida dele. O que trouxe consolo e conforto ao coração do publicano foi a sua oração sincera diante do Senhor. Amém, irmãos? Muito diferente de uma oração cheia de artificialidade daquele fariseu. Muito bonita, mas comprada lá na 25 de março. Falsificada. Não era sincera. Não era fruto de um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você sabe, a oração do fariseu só serviu para alimentar mais ainda a sua justiça própria. O que ele dizia? Eu oro, eu jejuo, eu não sou pecador como esses aí, ó. Essa é a oração dele. Como esse publicano aí, miserável, pecador. Aquela oração só serviu para alimentar o seu ego. Só serviu para alimentar a sua justiça própria.
Esse não saiu justificado. Por quê? Porque a força dele não estava no Senhor. Enquanto um disse, "Sê propício a mim, seja a minha força, tu és a minha fonte." O outro batia no peito e se justificava. "Não sou como esses pecadores." Amém, irmãos? Você sabe, Deus não rejeita um coração sincero, irmão. Que você seja como Davi. Davi expressava sinceridade nos momentos de crise. Davi expressava sinceridade nos momentos difíceis. E ele expressava escrevendo poemas a Deus. Ele escrevia os salmos no momento das suas crises. No momento de sofrimento, no momento de angústia, ele rasgava o seu coração diante de Deus, nos seus salmos. Salmo como esse, Salmo 51. Esse Salmo 51, a história bíblica relata que foi escrito, né? Todos os intérpretes, eles creem dessa forma. Foi escrito no momento em que o profeta Natã colocou o dedo na cara de Davi e falou, "Este homem és tu, ó rei", quando Davi toma a mulher do capitão Urias. E ele é confrontado porque ele cometeu pecado gravíssimo. Adultério e homicídio, não com as suas mãos. E ele volta-se ao Senhor. Como um homem desse pode ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque Deus não resiste um coração quebrantado. Porque quando ele foi confrontado, ele se quebrantou imediatamente. Ele foi buscar o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que você seja como Davi. Olha para cá. Se Deus não resiste um coração contrito, que nós possamos, nessa noite, abrir o nosso coração diante de Deus. Nós não temos que cultuar a Deus, simplesmente louvando, engrandecendo o seu nome, sem abrir o nosso coração. Até porque Ele já sabe o que passa na sua alma. Ele já sabe o que você tem passado. Que você possa abrir o seu coração diante dele, reconhecendo o Senhor como fonte. Ele não resiste a um coração sincero. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo princípio que vai trazer essa paz no seu coração. Saiba que apesar das suas dúvidas, Ele sente as suas dores. Você pode ter dúvida. Você pode ter dúvida pelo que você tem passado. Você pode ter questionamentos por aquilo que tem acontecido na sua vida, talvez por lutas que você enfrentou. Mas, apesar das suas dúvidas, não pense que o Senhor é indiferente. Há muitas pessoas que pensam que Deus é indiferente às nossas lutas. Há pessoas que pensam que Deus é indiferente às suas dores. Deus não se importa com as minhas dores. Isso é engano. Eu quero te mostrar claramente que Deus é um Deus que se importa até com as suas dores. Tem mais. Deus é um Deus que se angustia junto com o seu povo. Que isso, pastor? O senhor está falando isso com base em quê? Na Bíblia. Eu vou te mostrar os textos. Deus, ele sofre a angústia do seu povo juntamente com ele. E chega aos seus olhos. Então, nunca diga que você está abandonado e que Deus não se importa com as suas lutas. Nunca diga que Deus é indiferente àquilo que você está passando. Nunca diga que Deus é indiferente com o seu sofrimento. Deus não é um Deus indiferente ao seu sofrimento. Amém, irmãos? Quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu primeiramente às mulheres. As más línguas dizem que foi para a notícia correr mais rápido, né? Porque, imagina, né? A notícia da ressurreição apareceu primeiro para as mulheres. Por quê? Porque a mulher já tirou, né?
Uma selfie, falou, miga, novidade, Jesus ressuscitou. Esparramou a notícia rapidamente. Isso é má língua que diz isso, né? Mas de fato as mulheres saem contando rapidamente uma para as outras e a notícia corre muito rápido. Mas depois de aparecer para Maria e as mulheres, ele aparece a Pedro e aos demais apóstolos. Só que um dos apóstolos não estava presente. Quem foi esse que não estava? Tomé. Tomé não estava presente. E quando Tomé ficou sabendo, o que Tomé? Ele soube da ressurreição pela boca dos outros. E Tomé disse, olha, eu não acredito a menos que eu coloque o dedo aonde os cravos passaram. Que eu coloque o meu dedo nas feridas das suas mãos. E que eu coloque o meu dedo no seu lado aonde foi ferido. É isso que Tomé disse. Eu não acredito se eu não colocar o dedo aonde passou ali a lança no seu lado onde ele foi ferido. Olha o texto de João, capítulo 20, verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Isso é o que Tomé disse. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. As pessoas só leem esse texto pelo lado negativo. Você sabe, Tomé, ele sabia que o Senhor tinha prometido ressuscitar. Mas mesmo assim ele teve dúvidas. Talvez é o apóstolo que as pessoas mais gostam de criticar, só perde para Judas, que a Bíblia diz que é filho da perdição. Tomé tem fama de incrédulo, mas ele foi evangelizar e chegou àquilo que hoje é a Índia. E morreu como um mártir da fé, não negando o nome de Jesus. Eu não penso que alguém que teve uma vida assim seja alguém totalmente incrédulo. Mas eu quero te mostrar a postura do Senhor. Amém, irmãos? Eu penso que Tomé até no coração ele desejava crer. Mas era algo que veio setas na mente dele. Ele não viu. E surgiram questionamentos. Mas no segundo domingo, em que ele apareceu aos seus discípulos, Jesus vai diretamente a quem, irmãos? Ele se dirigiu exatamente àquele que é chamado de incrédulo. Aquele que estava com dúvidas. Por que ele não foi abordar Pedro? Por que ele não foi abordar João, o discípulo amado? Ele vai falar com Tomé. Poderia falar com qualquer um. Aquele que estava com a fé forte, ele vai exatamente naquele que estava com a fé fracassada. Aquele que estava com dúvida. É como se ele te dissesse, olha Tomé, eu ouvi quando você estava com questionamento. Mas está tudo bem, Tomé. Coloca o dedo aqui. É claro que ele estava esclarecendo a dúvida. É claro que ele não estava desamparando Tomé. Ele veio primeiro falar com ele. Isso é indiferença? Não, certamente não é indiferença. De fato, o Senhor se importa com a dúvida dele. Amém, irmãos? De alguma forma ele está falando, eu sou fiel. Eu vou cumprir o que eu prometi. Coloca a mão aqui, Tomé. Olha para mim aqui. Dúvidas não afastaram Jesus de Tomé. E dúvidas não afastam Deus de você. Certamente, ele continua bondoso,
gracioso e misericordioso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, há muitas coisas que as pessoas não entendem. Às vezes, seu filho é cometido uma doença. Às vezes, você tem um filho que nasce com uma síndrome rara. Aí, um irmão amado sofre um ataque cardíaco. Acontece? Ataque do coração, já aconteceu. Outro irmão está passando dificuldade financeira. Outro perdeu o emprego. Então, muitas coisas a gente não tem resposta. Eu sei que, frequentemente, as pessoas, elas acham que precisam ser super-homens. Outros pensam que nunca podem derramar uma lágrima diante de Deus. Eles querem ser Superman. Outros nunca querem, eles acham que nunca vão ser tomados por desencorajamento. Então, olha para mim aqui. Você precisa ser sincero diante do Senhor. Amém, irmãos? Você pode falar, Senhor, eu orei, parece que a oração não funcionou ainda. Você pode falar diante dele. Amém, irmãos? Às vezes você pode falar, Senhor, eu não sei por que eu estou sentindo essa dor ainda. Eu não sei, eu não compreendo. Senhor, eis-me aqui. Agora, o Senhor é tocado pelas suas dores e pelas suas enfermidades. O fato é que quando você sofre, Deus sofre com você. Amém, irmãos? Quando você fica perplexo, Deus, Ele sente a sua angústia. Quando você está aflito, Deus está com você. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos, diga assim, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Presta atenção. Esse texto é dizendo que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. E a conclusão diz o seguinte: não temos agora um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, é o sumo sacerdote e ele se compadece das suas, o quê? Fraquezas. Diga assim, Jesus se compadece das minhas fraquezas. Quem é que está dizendo isso? Hebreus. Está aí, ó. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Presta atenção. Hoje, o seu sumo sacerdote, ele se compadece de você. Você sabe o que é essa palavra compadecer-se? Você sabe o que quer dizer a palavra compadecer-se? Vem do grego sufadeu. Compadecer-se. Quer dizer se importar, compartilhar do mesmo sentimento do outro. Olha para mim aqui. Jesus compartilha do mesmo sentimento que você está sentindo. O nosso sumo sacerdote hoje, ele se compadece, ele compartilha daquilo que você está sentindo. É por isso que um dia Deus se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio aqui e sentiu fome. Ele veio aqui, sentiu alegria. Ele veio aqui, chorou. Ele veio aqui, se identificou com você. O nosso sumo sacerdote, ele toma o seu lugar. E ele sabe o que você está sentindo. Ele sente o que você está sentindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. É muito próximo essa palavra aqui com a palavra empatia. Sentir o que o outro sente. Se identificar com o sentimento do outro. Então Jesus, ele é tocado pelas suas fraquezas. Jesus não se alegra só nas suas vitórias. Mas ele também compartilha das suas lutas. Amém, irmãos? Então, se coisas ruins, negativas, acometem a sua vida, como depressão, angústia, frustração, raiva, mau humor,
A Bíblia diz que ele se compadece. Ele compreende. Amém, irmãos? Glória a Deus. Parece inacreditável, mas a Bíblia diz que ele sente todas essas coisas juntamente conosco. Você precisa crer nisso. É por isso que ele é cheio de compaixão, ele se compadece e te dá liberdade para você ter ousadia para entrar confiadamente no trono da graça, no Santo dos Santos, para receber misericórdia, graça, socorro, para ocasião oportuna. Que ocasião que você precisa de socorro? Que ocasião que você precisa de socorro, irmão? Nós devemos ir confiadamente no trono da graça para achar socorro em ocasião oportuna. É quando há necessidade. É quando é necessário. É quando você está angustiado. Quando você está aflito. Amém, irmãos? Há exemplos na Bíblia que Jesus ele compartilha da dor das pessoas. Há exemplos bíblicos de compaixão de Jesus. Exemplo, Maria. O exemplo de Maria. Maria era irmã de Lázaro. Lá em João capítulo 11, verso 32. O texto diz que Jesus já havia planejado ressuscitar Lázaro. Mas, presta atenção, mesmo assim, quando ele é recebido por Maria, Maria chora e Jesus chora junto com ela. Jesus chorou com uma irmã que havia perdido o irmão. Ele se compadece. Ele sente o que você está sentindo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito. E ficou indiferente? Não. Comoveu-se. O verso seguinte diz: Jesus chorou. Ele chora juntamente com eles. Ele chora juntamente com aquela irmã. Jesus fica comovido com a dor daquela mulher, irmãos. Mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Ele sentiu a dor que ela estava sentindo. Ele sentiu a insegurança que ela estava sentindo. Isso é compadecer-se, tomou o lugar do outro. Apesar que ele sabia todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor é o mesmo hoje. Eu creio nisso. E quando Ele sente o que você está sentindo, você percebe e tem revelação que Ele sente o que você está sentindo, nesse momento ocorre libertação na sua vida. Libertação do medo, libertação da incredulidade, libertação da angústia, porque você sabe que Ele compartilha com você, não só de coisas boas, mas das suas angústias, do seu sofrimento, das suas dores, até mesmo das suas dúvidas. Amém, irmãos? Saiba que Ele está sentindo o que você está sentindo, irmãos. Ele já sentiu o que você está sentindo. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo. Ele sofreu todas as dores. Tudo Ele já passou. Então certamente Ele se importa com você. Se Ele se importa com você, você não passa por nenhum problema sozinho. Você não passa por nenhuma crise sozinho. Você nunca está abandonado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo exemplo em que Ele sente a sua dor. O exemplo do povo de Israel. Esse exemplo é tremendo. Você sabe, quando o povo de Israel, eles eram escravos no Egito, a Bíblia diz que eles estavam na fornalha da aflição. Fornalha da aflição. Essa é a terminologia bíblica. Coloca o texto de Deuteronômio 4:20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhes sejais povo de herança,
como hoje se vê. Eles viviam a fornalha de ferro do Egito, a fornalha da aflição. Agora, como que Deus aparece a Moisés? Numa sarça que queimava. Mas a sarça se queimava, mas ela não se consumia. Presta atenção. O povo estava na fornalha, mas eles não eram consumidos. A sarça se queimava, mas não se consumia. Então, se o povo estava na fornalha, eles sentiam fogo. Mas aquele fogo não podia tocar neles. Deus se manifesta exatamente assim, para falar com Moisés, o libertador do povo, numa sarça que queimava sem se consumir. Isso mostra que ele não era indiferente, mesmo estando na sua glória. E o texto de Isaías, que conta a história de Israel, é mais tremendo ainda. Porque esse texto diz que a angústia do povo, Deus se angustiava junto com eles. Isso é algo inimaginável, um Deus que se angustia junto com o seu povo. Olha só, Isaías 63, verso 9. Em toda a angústia deles, em toda é o que, irmãos? Toda é toda. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Deus se angustiou juntamente com o seu povo. E o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Presta atenção. Um Deus que se angustia junto com os angustiados. A Bíblia diz que o povo sofreu, mas Deus sofreu juntamente com ele. Isso é inimaginável. Um Deus que se identifica, obviamente, com o homem. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não te abandona por causa da dor. Um Deus que te compreende. Um Deus que sente a dor quando você está sentindo dor. Um Deus que sente a sua aflição, diz a palavra de Deus. Então não é um Deus que não se identifica com você. As pessoas dizem, ninguém me entende, ninguém me compreende, mas a Bíblia diz que ele se identifica com você. Ele se angustiou com o seu povo quando o povo estava debaixo de angústia. Ele estava junto com o seu povo. Amém, irmãos? O Senhor, ele tem os olhos fixos em você. Ele não te abandona nas suas dores. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro lugar, para encerrar. Você precisa se lembrar que Jesus já venceu todas as dores. Ele passou por todas as dores e já venceu cada uma delas. Amém, irmãos? Você sabe, quando Jesus ele estava no Getsêmani, a Bíblia diz que ele entra naquele lugar e ele diz o seguinte: minha alma está profundamente abatida até a morte. Jesus estava o quê? Com a alma abatida até a morte. É dessa forma que ele entra. Então, era um momento de angústia. Jesus passou por angústia. Ele ficou tão angustiado, a Bíblia diz que ele derramou suor com gotas de sangue. Na cruz ele clama: Deus meu, por que me abandonastes? Eli, Eli, lama sabachthani. Você sabe, mesmo Jesus, o Filho de Deus, ele nunca pecou. Não havia pecado nenhum nele. A sua fé era perfeita. Seu procedimento correto. Mas ele se sentiu angustiado. Ele se sentiu aflito. E ele era homem, ele era 100% homem e 100% Deus. 100% homem e 100% Deus. E como homem ele clama ao Pai. É claro que ele tinha sentimentos como homem. É claro que ele tinha emoções como homem. Amém, irmãos?
Então, da mesma forma que ele não abandonou, o Pai não abandonou o Filho na cruz, o Pai também não te abandona. Mesmo que você esteja desapontado, cheio de questionamento, sentindo a dor do abandono. Amém, irmãos? Talvez você queira crer, mas está com dúvidas em sua mente. Esse Deus é esse Deus que sempre busca um coração contrito e quebrantado. É um Deus que reconhece quando você tem um coração aberto e honesto diante dele. Deus, ele ama a sinceridade no coração. Amém, irmãos? Então, se você vai ao Senhor compartilhando o seu coração diante dele, abrindo o coração diante dele, certamente ele vai te responder. Amém, irmãos? Você sabe, quando Jesus ele estava para ser crucificado, os romanos o fizeram carregar a cruz, na via dolorosa, até o Gólgota. Gólgota quer dizer lugar de caveira. Amém? E você sabe, Jesus carregando a cruz, aquela cruz pesada, ele chicoteado 39 vezes, ensanguentado, cansado. Chegou um momento, o que aconteceu? Ele não conseguiu carregar a cruz. Quantos já leram isso? Amém? Tão maltratado que ele não consegue carregar a sua cruz. Ele veio para ir à cruz. Mas agora, parece que ele estava fracassado, parecia fraco e derrotado. Não conseguia sequer carregar a sua cruz. Você sabe o que Deus fez? Através da boca dos romanos, Deus fez com que um homem carregasse a cruz junto com ele. Simão Cirineu. Mesmo Jesus precisou ser ajudado para carregar sua cruz. Mesmo Jesus. E ele veio para a cruz. Não podemos negligenciar a ajuda quando nós precisamos dela. Jesus, um homem justo, santo e sem pecado, para cumprir o seu propósito, que era ir ao Gólgota, foi necessário que um homem carregasse a cruz junto com ele. Ele foi ajudado. Então você precisa ser ajudado também. Nós não podemos viver uma vida independente, achando que não precisamos de homens. Homens também precisam de homens. Por isso que o Senhor estabelece a sua igreja. Pessoas precisam de pessoas. Amém, irmãos? E como conduzissem constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Amém, irmãos? Então você não tem que ser forte 100% o tempo todo. Não tem problema, olha para cá, cair com o peso da cruz. Não tem problema, às vezes, você não suportar o peso que você está carregando. Tudo bem quando você diz, não aguento mais. O Senhor compreende, irmãos. Há momentos que você diz, eu não aguento mais, eu não consigo entender essa circunstância. Talvez você diz, eu não consigo educar meus filhos. Talvez você em algum momento possa dizer, olha, eu não aguento mais esse casamento. Você está precisando de ajuda. O Senhor quer ajudar você. Talvez você está falando, olha, eu não aguento mais a situação financeira na minha vida. Você sabe, o diabo vem te acusar e vai falar, olha, Deus não está te ouvindo, está vendo? Te desamparou.
Você está na chapada e na roubada. O diabo diz, olha, agora você vai ver, agora você vai ficar angustiado, aflito, abandonado. Amém, irmãos? Não se esqueça desse momento. Mesmo Jesus não conseguiu carregar o peso da cruz. E quando ele caiu no chão, Deus não o abandonou. Deus providenciou alguém que viesse ajudá-lo. Deus sempre providencia alguém que venha te ajudar. Amém, irmãos? Esse homem chamado Simão Cirineu veio e carregou a cruz junto com ele. Então, quando você estiver abatido, desencorajado, talvez desanimado, sentindo incapaz de levar a cruz, Deus sempre vai enviar alguém para poder te ajudar. Amém, irmãos? Olha para cá. Não há problema levar alguns tombos no caminho. Se caiu, só se levante. Não há problema ter dúvida. Não apenas, só não permaneça nela. É normal, às vezes, desapontamentos, desencorajamento. Agora, só lembre que isso não é o ponto final. Isso é só uma vírgula. Isso é só um momento. Amém, irmãos? Isso não é o final da história. Isso não é a conclusão das coisas. Deus ainda quer fazer algo grande em você e através de você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, fé não é esconder sentimentos de Deus. Fé não é agir como um super-homem, não. Fé é questão de ter o coração aberto diante do Senhor. Fé é questão de ser transparente diante de Deus. Deus, Ele não resiste o coração contrito e quebrantado. E Ele mesmo vai se encarregar de mudar a história. Amém, irmãos? Glória a Deus. Falar que Deus está com você no momento de fé, aleluia. Mas Deus também está com você no momento de crise. Deus também está com você no momento da luta. Deus não só te ouve nos momentos bons, Deus também te ouve quando você está na luta, quando você está angustiado. Deus te ouve quando você está desfrutando de vitória. Mas Deus também te ouve quando você está lá no vale da sombra e da morte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Enfim. O fato é que há sempre esse poder da honestidade de coração, de atrair a Deus. Seja sincero diante dele. Amém, irmãos? Esses dias eu ouvi um testemunho de uma mulher. Ela se declarava ateia, ela não cria em Deus. Certa vez, quando a sua filha tinha 20 anos de idade, a sua filha sofreu um acidente grave de carro. E a filha dessa mulher foi para a UTI. Ficou vários dias internada na UTI. Aquela mulher não saiu do lado da sua filha de 20 anos, em momento algum. Ela ficou ali, naquela UTI, ao lado da filha. Mas a filha não resistiu e morreu. Quando ela recebe a notícia da morte da filha, ela pega o seu carro depois de dias e dias no hospital. Ela vai para a garagem da sua casa. Ela desce daquele carro, entra no seu quarto e começou a declarar: Deus, eu te odeio. Era isso que ela declarava. E ela relata no seu testemunho que naquela hora ela ouviu uma voz doce e suave no coração. É a primeira vez que você chama por mim. E diz que a paz entrou no coração daquela mulher.
A que era incrédula, que depois declarou que odiava a Deus. Como você odeia quem você não crê? Foi tomada de uma paz. No meio da angústia, da perda da filha. Que transformou sua vida. Que foi o canal para a sua conversão e mudança de história. E hoje ela tem um testemunho. Nasceu de novo no vale da sombra da morte. Você sabe, Deus, Ele não apenas ouve você no dia bom. Não importa o que você esteja vivendo. Amém, irmãos? Você sabe, mesmo a dúvida, se acompanhada de sinceridade do coração, Deus vai ouvir você. Amém? Eu creio que por essa razão foi escrito os Salmos. Os Salmos são sempre pessoas abrindo o coração diante de Deus. Os Salmos são homens declarando poemas para Deus. No dia da guerra, no dia da aflição, muitas vezes, e na maioria deles, ou celebrando, ou no dia da angústia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará que vacile os meus pés. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só estou falando os mais conhecidos, hein? A sombra do Senhor, onipotente, o Todo-Poderoso, descansará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo salmos. Louva ao Senhor, rocha minha. É Ele que sustenta os meus pés para que não vacilem. Ele firma os meus pés como numa rocha. O Senhor é meu escudo, meu baluarte. Deus meu em quem confio. São salmos. Todos de homens vivendo momentos angustiados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você sabe, é o que o Senhor quer fazer conosco também. Quando você se achega diante dEle, talvez com as suas limitações, com as suas fraquezas, com o coração sincero, quebrantado, Deus ele não vai se surpreender com as nossas fraquezas. Deus não te surpreende com fraqueza nenhuma sua. O fato é que Ele nos ama. Ele sempre vai te acolher. Você sabe, o Senhor é campeão em transformar fracassos aparentes em vitória. Esse é o poder da ressurreição e da vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para mim aqui. Então que a glória do Senhor possa encher o seu coração de alegria hoje. Você sabe, Deus ele quer renovar a sua mente. Não há nada que você faça que vai mudar a opinião de Deus a seu respeito. Nada que você faça muda a opinião de Deus a seu respeito. Nós somos aceitos por Ele por causa da obra de Cristo. Se você recebeu Jesus, Ele aceita você. Não tem nada na face da terra que mude a opinião que Deus tem acerca de você. Amém, irmãos? Ele te aceita por causa do Calvário. O Senhor te conhece, sabe as suas lutas, sabe o que você tem passado. Ele sempre quer te livrar do medo. O Senhor quer te livrar da acusação. O Senhor quer te livrar da condenação. O Senhor quer te livrar da ansiedade. O Senhor quer te livrar da angústia. O Senhor quer te livrar da depressão. O Senhor quer te livrar do pensamento suicida. O índice de suicídio nesse país é altíssimo.
Mas a sequência sempre é a mesma. Medo, acusação, ansiedade, condenação, senso de reprovação, depressão, angústia. A maioria das pessoas, elas não querem se livrar da vida. Elas querem se livrar das dores. Querem se livrar das dores. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite, Ele compreende a sua dor. Ele compreende a sua dor. Nunca duvide da bondade e do amor de Deus. Ele te ama e Ele é bom apesar das circunstâncias. Amém, irmãos? Pense coisas boas acerca do Deus que você serve. Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Amém, irmãos? Agora, olha para cá. Ele tem pensamentos bons acerca de você. E você tenha pensamentos bons acerca de Deus. Deus não é um Deus que te desampara. Não é um Deus que te deixa sozinho. Não é um Deus que não te compreende. É um Deus que te entende e que te compreende. E sabe tudo que você tem vivido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos querem desfrutar dessa paz que excede todo entendimento? Que guarda a sua mente e o seu coração em Cristo. Quantos querem ter mente e coração guardados em Cristo aqui nessa noite? Diga amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então há uma paz que vai guardar a sua mente e o seu coração. Há uma paz que guarda Deus em seu coração também. Que te permite crer na bondade e na misericórdia do Senhor. Que te segue em todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos ficar de pé.